Banda Gólgota, com Carolina Galberto. Ela que com certeza tem feito um trabalho sensacional no Muito Pra Contar, lá no acampamento da MPC. Vamos curtir esse papo sensacional com essa turma de primeira. Já que estamos falando de música boa, vamos lá, Muito Pra Contar, roda aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Muito Pra Contar, esse quadro maravilhoso que se propõe a conversar sobre arte, sobre cultura, enfim. Hoje, além das nossas dicas, além de muita música, eu vou conversar com uma banda super bacana, é a banda Gólgota, lá de Curitiba. Se você gosta de rock and roll, você não pode perder o meu bate-papo de hoje. Então, fique aí que está começando o Muito Pra Contar. Estou aqui hoje com a banda Gólgota, lá de Curitiba. Galera, muito bom receber vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Oi, tudo bom? Tudo bom. Bom, quero saber como começou a banda, de onde que surgiu essa ideia, como é que foi o início de tudo. Bom, a gente era adolescente, tinha 16, 17 anos e na Igreja Luterana tem um negócio chamado ensino confirmatório, que é uma turma de... Você aprende um monte de coisa e tal. E na época a gente já começou a tocar junto. Eu queria fazer uma banda, daí o Daniel tinha falado com o Tarso e eu falei... Quem é Daniel? O Daniel é o batera, e ele falou com o Tarso. E daí eu falei com o Tarso, daí o Daniel estava viajando, voltou, enfim. No final de 96, em dezembro, a gente fez nosso primeiro ensaio. Então faz 13 anos que a gente está na estrada com praticamente a mesma formação. Assim. Vocês já começaram então com essa ideia de ser uma banda, né? Já foi? A gente queria tocar, né? Adolescente não tem muito plano. Assim. A gente queria fazer som, mas já assim, do primeiro para o segundo ano, acho que a gente descobriu nossa orientação mais evangelística, assim. E ficou claro pra gente que a gente ia tentar fazer esse tipo de som, rock and roll, com uma pegada mais de evangelismo. E tem sido assim desde então. Existem mentiras demais ao redor. Não quero inventar. Quero viver o que estou cantando. Bom, e vocês têm... São 13 anos de banda, como você falou, e aí vocês têm, com certeza, viajado, tocado em muitos lugares bacanas, né, outras vezes um pouco complicados. Queria que vocês falassem dessa experiência, talvez eleger uma tocada, uma experiência que foi mais bacana, enfim. A gente já se meteu em muita, assim, tem boas histórias e tem umas histórias muito esquisitas, assim. E ao longo do tempo, eu acho que o público vai mudando um pouquinho, a gente vai mudando, hoje todo mundo é casado, metade da banda tem filho, então a gente não sai para todos os programas que a gente saía antes, né? Mas algumas coisas foram muito especiais pra gente, o Som do Céu com certeza, eu lembro o primeiro ano que a gente veio porque o Kleber, que é obreiro lá de Curitiba, falou, cara, entra no ônibus, vamos lá, a gente chega lá, fala com o Marcelo e vê o que acontece, né? E daí deu certo, mas eu acho que as histórias, para mim, as histórias mais legais não são as histórias, assim, com um público imenso. São as histórias, tipo, no centro da cidade, só com os bêbados, assim, sábado de manhã, domingo de manhã, quando ninguém tá pulando, ninguém conhece as letras, mas naquele momento a gente tem clareza do que a gente está fazendo. Né? Então essas, para mim, são as histórias mais significativas. Um ou dois caras meio parados, desconfiados assim, mas estão ouvindo o que você está falando. É isso aí. Quando eu olho para o céu, sinto em tua mão tocar. São vestígios dessa paz. Só tu sabes me dar. Em 2003, vocês lançaram o primeiro CD que chamava... ID, isso. E aí agora vocês estão lançando, acabaram de lançar o segundo, que é o Anestesia. Eu queria que vocês falassem sobre esses CDs, o processo de construção, semelhanças, diferenças entre eles, enfim. Bom, o primeiro CD demorou um pouco, né? Foi de 96 até 2003, até porque acho que a gente não acreditava muito, sabe? Porque era mais um sonho, assim. E daí a coisa rolou, a gente encontrou o nosso produtor, o Nelsinho, aqui, Nelsinho Rios, baixista do Carlinhos Veiga. E ele trabalhou com a gente no primeiro CD, foi até Curitiba, foi muito legal, foi um aprendizado imenso pra gente. Isso foi em 2003.
com o lançamento do CD, a gente ampliou bastante a nossa base, assim, e começou a tocar mais e tal. E daí, em 2008, em outubro, a gente lançou Anestesia. O ID é um CD com um linguajar mais evangélico, e já o Anestesia menos. Então, a gente alugou um bar, fechou o bar e fez o lançamento no bar. E foi muito legal. O show foi super divertido. A galera foi, não só a galera da igreja, mas assim, o pessoal da cidade que conhecia a gente. E a gente tem trabalhado com esse repertório desde então. Então, a gente tentou sair um pouquinho daquele evangeliquez, daquela linguagem que todo mundo usa, para uma linguagem que qualquer um pode entender e que a gente também se sente à vontade tocando em qualquer lugar. Bacana você falar sobre isso, Marcel, porque eu ia fazer uma pergunta justamente nessa área aí. A gente olha a galera, principalmente a galera evangélica, né, brasileira, o que eles têm escutado, e sempre esse evangeliquez, talvez bem fechadinhos no mundo, a gente acaba criando um gueto evangélico, né, com as nossas músicas, o nosso jeito de ser, e vocês estão tentando romper. Como que tem sido essa experiência? O que vocês sentem de diferença em fazer um trabalho focado mais para a igreja, e esse trabalho, talvez com letras não tão gritantes, evangélicos, assim, como que tem sido isso? Vocês já têm tido resposta, já têm tido feedback disso? Como está sendo? É difícil, né? Você romper isso. O próprio cristão, parece que quando ele se toca da realidade de Jesus, às vezes por uma necessidade espiritual dele, ele tem que se afastar de tudo que é do mundo. É verdade, às vezes. E a gente tem que entender isso. Tem que ter a sensibilidade de ver que as pessoas realmente, às vezes, precisam seguir uma nova vida e às vezes esquecem de olhar que tudo que está aqui nesse mundinho foi Deus que fez e está aí para ser apreciado, né? A gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente não é nem uma banda mundana, secular, nem uma banda exatamente gospel. Então a gente fica num limbo, é meio desconfortável, porque a gente não se sente encaixado exatamente em lugar nenhum. Mas, não sei, o caminho, a gente segue um caminho, vai tentando quebrar uma barreira aqui, uma ali. E acho que com isso, o bacana dessa história toda é que a gente consegue, aos pouquinhos, a passos de formiga mesmo, mudar a mentalidade de 1, de 2, de 3. E acho que aí que está o legal do nosso trabalho, que é um trabalho também de tentar, de ser uma contracultura no meio evangélico, no meio... contracultura dos dois lados, né? Mas é um caminho doloroso, difícil. Não quero discussar, já existem mentiras demais ao redor. Não quero inventar, quero viver o que estou cantando. Sozinho não consigo, nem quero. E aí eu queria saber, especificamente falando de uma banda de rock, como que é fazer rock no Brasil e inseridos no meio evangélico? Como que é isso? É legal pra caramba. É legal pra caramba. A gente, assim, no nosso contexto de comunidade foi engraçado. A primeira vez que a gente tocou no culto, muita gente saiu, né? Hoje em dia, quem mais ora pelo Gólgota e bobeia, quem mais dá dinheiro são as velhinhas do grupo de senhoras, assim. Então, no caso da nossa história, rolou uma parceria muito forte com a igreja. A gente, uma vez por ano, toca na igreja. O resto do tempo, eles apoiam o ministério, inclusive financeiramente, mas a gente não tem obrigação de tocar em culto, eles sabem que o nosso trabalho não é lá dentro, né? E tocar rock, cara, eu adoro. A gente estava num encontro esses tempos e me perguntaram sobre reverência, numa conversa, e eu falei, o meu momento de reverência com Deus é quando eu tô com o microfone na mão, gritando, desesperado, assim, aquele é o meu momento de render tudo, sabe? Então, o rock and roll, eu acho que ele facilita esse tipo de expressão. E, pô, é bom demais fazer barulho, né? A gente curte pra caramba e se sente, às vezes, um pouco sozinho, porque não tem tanta banda de rock. Tem muita banda de metal, assim, mas não tem tanta banda de rock fazendo esse tipo de som. Então fica o convite, né? Quem estiver esperando para começar, não espere mais. Vamos trabalhar. Sozinho eu me perco e não me encontro mais.
de vocês, para o pessoal conhecer mais o trabalho, acompanhar essa caminhada, como é que o pessoal faz? Bom, a gente tem o nosso site, golgota.com.br, Golgota com TH. E tem o MySpace também, Banda Golgota, MySpace, né, /Banda Golgota, tem o Twitter, tem uma comunidade no Orkut, então não faltam meios. Quiser entrar em contato com a gente é facinho, é só entrar na internet. O Twitter também é @Banda Golgota. É @Banda Golgota. Então fica aí o contato, entre em contato com o pessoal. Galera, eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito bom. Deus abençoe o trabalho de vocês lá em Curitiba. Espero que a gente se encontre mais por aqui nas Minas Gerais.